Dica pros agroboy: calça é por fora da bota, não é por dentro o animal de teta. Outra coisa, cabresto de cavalo, é assim que se amarra. Puxou, soltou, simples. Não é desse jeito, não é cardaço de tênis. Outra coisa, puxa o cavalo pelo cabresto, pela guia do cabresto. Não use o freio, o bridão para puxar o cavalo, não é para essas coisas que serve. Outra coisa, é assim que se toca cavalo, com a calcanhar na costela, não é balançando que nem um idiota. Mais uma coisa, o pé no estribo é só a ponta, não é atolar até os ovos o animal. Jesus amado, aprenda. Outra coisa, a rédea é assim que segura, curta, mão baixa. Não é o cavalo largado de qualquer jeito, não é segurando desse jeito parecendo um retardado, muito menos assim quase acertando o queixo. Como é que você vai puxar? Usou o cavalo? Comece lavando pelas patas, tá bom? Não chega, não pega o cavalo, já joga direto a água na cara do cavalo. Além de assustar, pode dar algum piripaque do cavalo. Além de assustar, pode dar algum piripaque do